Efésios 4, 29. Amém? Amém. Domingo nós fomos brindados com uma palavra de Efésios 4, 20. O pastor Manuel falou sobre nos livrarmos do velho homem, quem fala mentira não minta mais, quem tem algumas atitudes erradas que não fale mais. Como o Espírito é um só, o Espírito me incomodou para falar em Efésios 4, 29, num outro contexto. Amém. Amém? Vamos ler Efésios 4, 29. Eu vou ler a nova tradução da linguagem de hoje. Eu acho que ela fica bem prática, bem direta, bem objetiva em relação ao que eu quero passar para vocês essa noite. Efésios 4, 29 diz assim: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Amém? Vou repetir de novo para vocês guardarem bem essa passagem. Ela diz assim: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer, para que as coisas que vocês dizem fiquem bem aos que ouvem, ou façam bem aos que ouvem. Amém? Amém. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está continuando Efésios 4, 20, 21. No contexto todo, ele está dizendo uma coisa que ele está dizendo o seguinte: olha, não use palavras sujas ou palavras poluídas, porque isso de alguma maneira entra na mente dos outros, e cada vez que você fala uma palavra suja ou poluída, ou um palavrão, que não seja, você começa a trazer para quem está ouvindo não uma coisa boa. Mas, o que eu queria falar com vocês, não é isso. Isso é o que está aqui dentro, isso é o que a maioria de nós já sabe. Quando a gente lê isso e quando a gente se converte, eu tenho certeza que algumas coisas Jesus corta de nós. E palavrões, esse tipo de comportamento é uma das primeiras coisas que Jesus corta. Porque a gente mesmo começa a ficar incomodado quando a gente fala um palavrão, quando a gente usa uma palavra que não deveria. Parece que o Espírito incomoda a gente, aquilo dói nos nossos ouvidos. E se dói nos nossos ouvidos, a gente sabe que dói no ouvido dos outros. Porém, tem algumas coisas sutis que acontecem no Evangelho e que a gente às vezes não dá muita atenção para essas coisas sutis. Coisas bem simples, coisas bem sutis que acontecem. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Será que reclamar e murmurar também não é uma coisa que afeta os nossos ouvidos? Mas é uma coisa muito sutil, né? São daquelas coisas pequenas que parece que a gente demora para se livrar quando vem para Jesus. Porque Jesus transforma uma série de coisas, mas nós temos que ter cuidado com muitas coisas que a gente fala ou faz. E uma das coisas que a gente faz e que muitas vezes parece tão pequena, parece tão incorporada ao nosso dia a dia, é ficar reclamando e murmurando. E o que eu achei interessante, o que tocou muito nessa palavra que eu li, vocês perceberam que Paulo diz o seguinte: olha, não falem coisas que sejam mal aos ouvidos dos outros, falem coisas que deixem as pessoas alegres, que deixem as pessoas felizes e contentes. Então sabe o que eu entendo disso? Eu entendo que se nós estamos reclamando e murmurando numa situação, a pessoa que está nos ouvindo está triste, ou fica triste. Já pararam para pensar nisso? Às vezes você chega em casa de repente, e aí você teve um dia, não importa como, e alguém te recebe com alegria, pode ser tanto a mulher chegando, o marido chegando, não importa, ou os filhos recebendo, e a primeira coisa que a pessoa faz é reclamar do dia a dia. Oh, como foi um dia cansativo, como foi chato, que coisa horrível. Quem começa a ouvir, começa a ficar triste com a pessoa. Ou a pessoa chega ao contrário, ele chega alegre porque teve uma grande vitória, fez um contrato, ou conseguiu um bom contato com uma perspectiva muito grande, ele está com uma esperança muito grande que Deus vai abrir as portas, e ele chega em casa, aqui foi tudo ruim, você não tem ideia do que aconteceu. Pronto, a pessoa perde a alegria. Vocês perceberam como isso tira a alegria da gente? Verdade. E como isso nos contamina a ponto de abalar a nossa fé? Porque a partir do momento que você chega com aquela esperança, aquela coisa boa, e alguém começa a reclamar,
Você fala, pô, tá ruim mesmo. Você até esquece da tua vitória. E se você vai comentar com a pessoa, pô, mas hoje foi um dia bom, Jesus abriu uma porta, para você, para mim não, olha como ficou as coisas aqui. E a pessoa começa até a perder a fé. Ela fala, pô, vou ficar alegre para quê? Vou ficar feliz para quê? E aí tem uma coisa que eu fiquei pensando muito nessa palavra que eu li, que Paulo escreveu aos Efésios, e eu queria falar uma coisa um pouco dura com vocês essa noite. Se nós estamos, ou podemos estar abalando a fé dos outros, o que nós estamos fazendo? Pecando. Vamos ser claros. A gente pode falar a verdade, estamos entre irmãos. Então nós estamos pecando. Porque nós estamos levando o outro para baixo. Nós estamos tirando a alegria dele, que ele tem na presença do Senhor, e transformando aquela alegria por uma série de murmurações, por uma série de reclamações, e dali a pouco a própria pessoa que estava alegre começa. Tem razão. Pensando bem, o dia hoje foi uma porcaria mesmo. Pensando, mas Cristo não abriu uma oportunidade, não te deu esperança. Mas pode ser que o cliente não feche, pode ser que não aconteça nada. Quer dizer, a esperança se transforma numa tristeza. E a palavra diz que se nós fazemos isso com alguém que é de Cristo, o que nós estamos fazendo? Pecando. E quando eu li isso, eu fiquei muito preocupado, porque eu reclamo às vezes. Então, poxa, eu estou pecando, eu estou tirando pessoas da presença do Senhor, eu estou transformando uma situação que poderia ser boa numa situação ruim. Ao invés de dar esperança a uma pessoa, eu estou fazendo exatamente o contrário. Eu estou abalando a fé dela. Vocês já perceberam que quando a gente entra numa crescente de reclamação, parece que é inerente do ser humano? A gente entra numa crescente de reclamação porque o outro está reclamando, dali a pouco nós estamos concordando com o outro. Você tem razão, é tudo uma porcaria mesmo, você tem razão, é tudo ruim mesmo, você tem razão, a gente não consegue ter nada de bom no que acontece. Isso é pecado, queridos, a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando nós estamos reclamando desse jeito, nós estamos jogando todo o nosso amargor na outra pessoa. Nós sequer damos a oportunidade para a outra pessoa ficar alegre. Nós estamos tirando a alegria da outra pessoa. Neemias 8:10, finalzinho do versículo 8, aqui no capítulo 8 de Neemias, perdão, no finalzinho do versículo 10, depois vocês leiam o capítulo 8 de Neemias, mas é quando eles descobrem as tábuas da lei, estão lendo sobre a bondade e a misericórdia do Senhor, e a palavra diz que eles começam a chorar amargurado pelo que eles fizeram, e Neemias diz lá no versículo 10, ele diz assim, não, para, vocês não estão entendendo quem é Deus. Não é para vocês ficarem chorando, murmurando e reclamando pelo que aconteceu, ou dessa maneira como vocês estão. E ele diz lá no versículo 10, ele diz assim, lá no comecinho dele, vai cada um para a sua casa, come bem. Diz lá, como gordura, como carnes boas, como comidas boas. E aí ele termina, esse versículo 10 diz assim, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se nós conseguimos, ou estamos levando alguém para baixo no meio de uma reclamação, sabe o que nós estamos tirando? A presença do Senhor da vida dessa pessoa. Porque se a alegria do Senhor é a nossa força, e a hora que eu começo a ouvir uma reclamação, eu começo a perder esta força, quem está saindo, ou quem eu estou permitindo que se afaste de mim? O Espírito Santo. E a outra pessoa tem o peso do que ela está fazendo. Porque é ela que está provocando em mim isso. Ela está me levando a pecar, ou eu estou levando ela a pecar. Por isso, quando eu li isso, eu falei, puxa vida, a palavra é estreita mesmo, né? A palavra não dá muita margem para a gente ficar manobrando, a gente dizendo, não é bem isso que Paulo quis dizer. Eu li esse versículo umas 10 vezes antes de preparar isso para vocês, porque eu falei, é isso mesmo que Paulo quer dizer. Paulo está dizendo que se nós ficamos falando coisas ruins no ouvido das pessoas, nós tiramos a alegria delas. Se nós tiramos a alegria, nós tiramos a presença do Senhor. É perigoso nós fazermos isso, é muito perigoso. E nós temos uma característica muito grande em ser rápidos para reclamar. Uma coisa que não está legal, uma situação que não foi boa, e eu transformo uma pequena situação numa enorme situação. E aí aquilo fica na minha vida que nem se fosse uma onda gigantesca, um muro gigantesco que eu não consigo passar.
E aí eu preciso pegar o primeiro que chega, eu preciso pegar a primeira pessoa que eu encontro e descarregar em cima dessa pessoa tudo aquilo que eu estou sentindo. Você não viu o tamanho do muro que se levantou contra mim? Você não viu aquilo aí? E a pessoa pode estar numa unção super gostosa. E eu não dou nem tempo da pessoa manifestar isso. Nós precisamos tomar cuidado, queridos. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. A gente precisa tomar cuidado para fazer esse tipo de coisa. Mas sabe de uma coisa? Tem remédio para isso. Tem remédio. Sabe qual que é o remédio? Agradecer. Parece bobo, né? Mas é isso mesmo. Pessoas que são agradecidas não têm tempo de ficar reclamando. Porque elas acabaram de agradecer. Elas acabaram de entender que o Senhor está com elas. Ah, mas eu me cansei muito hoje. Glória a Deus, porque você teve que fazer. Glória a Deus, porque o Senhor sabe que Ele te sustenta. Glória a Deus, porque o Senhor é contigo. Ah, mas você não sabe como é que está essa minha situação. Glória a Deus, porque você tem uma situação que você pode dizer que está um pouco complicada, porque tem gente que nem essa opção tem mais. E sem querer ser piegas aqui, sem querer fazer esse tipo de comparação, é pura verdade, queridos. Quantas pessoas jovens estão numa cama de hospital? Outro dia eu fiquei lendo aquela notícia daquela menina que foi pegar um jacaré. Eu pegava muito jacaré na minha época, quando eu morava no Rio de Janeiro, e gostava, porque o Arpoador tinha ondas enormes para pegar jacaré. Ela foi pegar um jacaré saindo da praia em Ubatuba, a onda deu um tubo nela, e ela bateu a cabeça numa pedra e ficou paraplégica. Não movimenta as pernas nem nada, uma menina de 23 anos. E às vezes a gente reclama. Então sabe qual que é o remédio para que a gente não contamine os outros? É a gente estar agradecido o tempo todo. Senhor, obrigado. Obrigado. Tem hora que nós vamos chorar? Claro que tem hora que nós vamos chorar. Tem hora que nós vamos sentir? Claro que tem hora que nós vamos sentir. Mas o que a palavra diz lá em Tiago? Tem bom ânimo quando passarem por grandes tribulações. Ele diz assim, tem bom ânimo. Eu acho que às vezes a palavra é meio maluca, né? O cara diz assim, não, tem bom ânimo. Você está passando por uma tribulação, a coisa está complicada, tem bom ânimo. Porque isso passa. É isso que o Tiago está dizendo para nós. Mas Jesus não passa nas nossas vidas. Amém. Então nós temos que entender que nesse tempo que essas coisas estão acontecendo, nós temos que agradecer. Jesus, eu estou no meio desse negócio, mas sabe de uma coisa? Atrás daquela onda está o Senhor. E é para trás daquela onda que eu vou olhar. Se eu precisar ficar de joelhos, dobrar meu joelho e clamar, eu vou dobrar meu joelho e clamar. Se eu preciso de uma ajuda, eu vou orar que o Senhor envie ajuda. Mas enquanto a ajuda não vier, glória a Deus pelo que o Senhor me deu. Porque foi o Senhor que me deu. E se eu creio que na palavra Ele nos dá coisas boas, perfeitas e agradáveis, então eu não podia ficar reclamando de tudo que acontece. Se não, eu não estou entendendo o mover de Deus na minha vida. E vocês perceberam que pessoas que reclamam o tempo todo estão sempre dizendo, por que Deus faz isso comigo? Por que Deus deixou acontecer? Por que Deus isso? Por que Deus aquilo? E às vezes num momento de rompante da emoção, acho que Deus não me ama mais, acho que Deus não me quer mais, acho que Deus quer que eu fique vivendo essa vidinha mesmo. Deus não quer que a gente fique vivendo uma vidinha. Ele quer que a gente viva uma vidona. Porque a palavra diz que nós somos filhos do Altíssimo. A palavra diz que nós somos irmãos de um primeiro irmão e por isso nós somos filhos. E às vezes a gente se trata como um mimimi. Ah, mas pastor, você não sabe o que é o meu dia a dia. Eu não sei, mas Deus sabe. Deus sabe. E aí no meio do dia a dia, que você está naquela pressão, naquela tribulação, será que você põe um louvor? Será que você dá uma parada, respira fundo e fala assim, Senhor, está duro hoje. Nossa, está difícil. Mas vou pôr um louvor aqui qualquer. Se não tem como pôr um louvor, eu vou pegar a tua palavra e vou ler durante 5 minutos. É o tempo que eu tenho. Porque depois eu tenho que voltar para a correria, mas eu vou parar para ler 5 minutos. E eu sei que o Senhor vai falar comigo nesses 5 minutos. Quer saber de uma coisa? Deus fala. Deus fala com a gente nesses 5 minutos. E Ele transforma situações. Mas Ele transforma a partir do momento que Ele para de reclamar. Na hora que eu começo a agradecer, eu começo a trazer para mim essa força do Senhor, porque eu entendo que é Ele que está no controle de todas as coisas.
E o salmista, quando escreveu o Salmo 100, lá no versículo 4, ele diz assim: entrem pelos portões do templo com ações de graça, entrem nos seus pátios com louvor, louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Nós temos que ser agradecidos. Agradeça a Deus pelas pequenas coisas, agradeça pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho, pelo momento que você está passando. Agradeça. Mas eu estou com uma dor de barriga muito grande nas últimas semanas. Agradeça e clame para Deus dar a revelação do que é isso. Ele revela. Ele nos quer bem. Ele nos quer sempre bem na mão dele. Se precisa ser consertado uma coisa na nossa vida, agradecendo e pedindo, Deus dá a direção para que se conserte. Agora, quanto mais nós reclamamos, mais nós pecamos. E se nós pecamos, mais distante nós ficamos de Deus. Como é que Ele pode operar? Um abismo leva a outro abismo. Porque a palavra diz assim: o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. De quem é o pecado? Nós. Então, cada vez que nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. Deus continua lá. Jesus continua de braços abertos, pronto para nos receber. Mas a gente vai andando para trás dele. Aí chega uma hora que a gente fala: não estou te vendo. Ele fala: eu continuo no mesmo lugar. Foi você que caminhou para trás. Caminha para frente que você vai me encontrar de novo. Nós precisamos entender isso, queridos. Deixa eu dizer uma coisa: tem hora que mesmo no meio de... nós vamos falhar. Vamos falar porque nós somos seres humanos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: não desanime. A hora que você percebeu que você está falhando, que você voltou a reclamar, que você voltou a falar a Deus, já entendi que é pecado. Se é pecado, me perdoa. Eu estou falando e fazendo o que não deveria. E olha, me ajuda. Está difícil. Humanamente falando, está difícil. Eu preciso do Senhor. E Ele nos atende. Eu não vi nenhum momento na Bíblia, eu não vi nenhuma passagem na Bíblia em que alguém clamou a Deus e Deus não respondeu imediatamente. Talvez nós... Eu fico imaginando aquela passagem de Pedro, e para mim é bem emblemática mesmo. Talvez nós com o nosso coração, se Pedro gritasse ali: pastor Guerra, me socorre. Eu ia falar: socorrer, cara, vou dar mais um tempinho para você ver se aprende. Você não estava andando? Quem mandou você não ter fé suficiente para continuar andando? Você não pisou nas águas? Agora afunda mais um pouco para você ver o que é a falta de fé. Mas a palavra lhe diz que bastou Pedro dizer: Senhor, socorre-me. E imediatamente Jesus pegou a mão e puxou. E vocês já pararam para pensar? Isso às vezes eu acho tão maravilhoso na palavra. Jesus não estava perto dele. Porque a palavra diz que eles olham de longe e vem vindo como um fantasma. E Pedro grita. Se vocês depois verem lá, diz que Pedro grita. Não é que Pedro... Jesus, se é o Senhor, manda ele junto. Ele grita, porque Jesus estava longe. E ele começa a andar. E Jesus devia estar longe, porque, Pedro, já que você quer andar, anda, experimenta andar. Não é 2 passinhos, anda. E aí ele afunda. E quando ele afunda, Jesus devia estar a uma distância grande dele. E quando Pedro diz socorre, imediatamente ele estava do lado de Pedro. É o que ele faz com a gente. Amém. É só nós entendermos isso. E no meio de uma reclamação, no meio do momento que nós estamos falando um monte de bobagem sobre algumas situações, Senhor, me perdoa. Vamos mudar o disco. Obrigado pelo que o Senhor tem me dado. Obrigado até por essa situação que eu estou passando. Nessa situação o Senhor está me ensinando alguma coisa. Obrigado porque eu sei que em Ti eu vou crescer no meio dessa situação. E aí as pessoas que estão em volta vão ter um comportamento diferente de nós. E quando elas tiverem um comportamento diferente de nós, sabe o que vai acontecer? Elas vão continuar alegres. E a alegria delas vai nos contagiar. E nós vamos ficar alegres juntos. E o ambiente muda. E a situação muda. Porque nós resolvemos mudar. Amém? Era isso que eu queria falar para vocês. Era isso.